Antártida, o guardião silencioso da história da Terra. Imagine um lugar onde o tempo parece congelado, literalmente. Um continente coberto por gelo, isolado do mundo, que guarda segredos capazes de reescrever a história da Terra. A Antártida não é apenas um deserto branco, é um baú de mistérios, descobertas científicas e enigmas que desafiam nossa compreensão. Prepare-se para mergulhar em 14 curiosidades surpreendentes sobre o guardião silencioso do nosso planeta. A Antártida é o continente mais extremo da Terra, o mais frio, o mais seco, o mais ventoso. Mas por trás dessa aparência inóspita, ela esconde pistas sobre o passado remoto do planeta, possíveis janelas para a vida extraterrestre e até vestígios de antigas florestas tropicais. Neste vídeo, você vai descobrir como esse gigante gelado se tornou um dos maiores arquivos naturais da história da humanidade. Capítulo 1. O continente sem dono. A Antártida é o único continente da Terra que não pertence a nenhum país. Não há bandeiras fincadas no gelo, nem fronteiras delimitadas por interesses políticos. Desde 1961, o Tratado da Antártida garante que essa imensidão branca seja dedicada exclusivamente à paz e à ciência. Mais de 50 países assinaram esse acordo, comprometendo-se a não realizar atividades militares, explorações comerciais ou testes nucleares na região. Esse pacto internacional é um dos raros exemplos de cooperação global em tempos de disputa. Cientistas de diferentes nações compartilham dados, laboratórios e descobertas, unidos pelo desejo de entender melhor o planeta. A Antártida se tornou um símbolo de neutralidade, onde o conhecimento é mais valioso que o poder. Mas essa ausência de soberania não significa ausência de presença. Estações de pesquisa de diversos países operam durante o ano todo, enfrentando temperaturas extremas e isolamento absoluto. Brasileiros, russos, americanos, chineses, todos convivem lado a lado, em busca de respostas que só o gelo pode oferecer. Capítulo 2. O maior deserto do mundo. Quando pensamos em desertos, a imagem que vem à mente costuma ser de dunas douradas, camelos e calor escaldante. Mas a Antártida quebra essa expectativa de forma surpreendente. Ela é, na verdade, o maior deserto do planeta. Isso porque o que define um deserto não é a temperatura, mas a escassez de precipitação. A Antártida recebe, em média, menos de 50 milímetros de chuva por ano em algumas regiões, menos do que o Saara. O ar é extremamente seco e a umidade relativa pode cair a níveis comparáveis aos de câmaras estéreis. O gelo que cobre o continente não é resultado de chuvas recentes, mas sim de acumulações milenares que se compactaram ao longo do tempo. Esse clima árido torna a vida quase impossível na superfície. Plantas não crescem, animais terrestres não sobrevivem, e até mesmo bactérias lutam para se manter ativas. É por isso que a Antártida é usada como modelo para ambientes extraterrestres. Se algo consegue viver ali, talvez consiga viver em Marte. Capítulo 3. Vida no limite. Em um ambiente onde tudo parece hostil à vida, frio extremo, ausência de luz solar por meses, ventos cortantes e escassez de nutrientes, a Antártida surpreende mais uma vez. Cientistas descobriram que, mesmo sob essas condições, formas de vida microscópicas conseguem sobreviver. São bactérias, algas e fungos que habitam o gelo, as rochas e até lagos subglaciais, desafiando tudo o que sabemos sobre os limites da biologia. Esses organismos são chamados de extremófilos. Eles não apenas resistem ao frio, mas prosperam em ambientes que seriam letais para qualquer outra forma de vida. Alguns vivem em temperaturas abaixo de 20 degrees Celsius, outros em completa escuridão, alimentando-se de minerais ou gases dissolvidos. Sua existência é uma prova de que a vida é mais resiliente do que imaginávamos. Essas descobertas têm implicações profundas. Se a vida pode surgir e se manter em um lugar tão inóspito quanto a Antártida, por que não em Marte ou nas luas geladas de Júpiter e Saturno? É por isso que a Antártida se tornou um laboratório natural para a astrobiologia, a ciência que estuda a possibilidade de vida fora da Terra.
pesquisadores simulam missões espaciais no gelo, testam equipamentos e estudam como micro-organismos se comportam em ambientes extremos. Cada amostra coletada pode conter pistas sobre como a vida começou e como ela pode existir em outros mundos. Capítulo 4. O Lago Vostok e os mundos submersos. Sob mais de 4 quilômetros de gelo, escondido da luz solar por milhões de anos, repousa um dos lugares mais misteriosos da Terra, o Lago Vostok. Descoberto por cientistas russos na década de 1990, esse lago subglacial tem cerca de 250 quilômetros de comprimento e permanece completamente isolado do mundo exterior. É como se fosse um aquário natural, selado desde a era dos dinossauros. O que torna o Lago Vostok tão fascinante não é apenas seu tamanho, mas o que pode estar vivendo dentro dele. A ausência de luz, o frio extremo e a pressão colossal criam um ambiente que desafia a sobrevivência. E ainda assim, há indícios de vida. Amostras retiradas por perfuração revelaram traços de micro-organismos que podem ter evoluído de forma independente, sem contato com o restante do planeta. Esse lago é uma cápsula do tempo. Estudá-lo é como abrir uma janela para o passado profundo da Terra, ou talvez para o futuro da exploração espacial. Ambientes como o Vostok são comparados aos oceanos subterrâneos da Lua Europa, de Júpiter e de Encélado de Saturno. Se há vida aqui, pode haver lá também. Mas acessar esse mundo oculto exige tecnologia de ponta e extremo cuidado. Qualquer contaminação pode comprometer séculos de evolução isolada. É uma missão que exige precisão cirúrgica e respeito absoluto pela natureza. E se há vida sob o gelo, o que mais pode estar escondido? A Antártida já foi um lugar quente, verde e vibrante, e os vestígios dessa era ainda estão lá, congelados no tempo. Capítulo 5. Florestas tropicais. Sob o gelo. É difícil imaginar, mas a Antártida já foi verde há cerca de 90 milhões de anos. Durante o período Cretáceo, esse continente gelado abrigava florestas tropicais exuberantes, com árvores altas, rios e até dinossauros. Evidências disso foram encontradas em 2017, quando cientistas descobriram fósseis de raízes, pólen e folhas preservadas sob o gelo, sinais claros de que a Antártida já teve um clima quente e úmido. Essas descobertas mudam completamente nossa percepção sobre o continente. Elas revelam que a Terra passou por transformações climáticas radicais e que o gelo atual é apenas uma fase em sua longa história. O que hoje parece inóspito já foi fértil, vibrante e cheio de vida. A floresta fossilizada também ajuda os cientistas a entender como o planeta reage ao aumento de gases do efeito estufa. Naquela época, os níveis de dióxido de carbono eram muito mais altos e o clima global era mais quente. Estudar esse passado pode oferecer pistas valiosas sobre o nosso futuro. A Antártida, portanto, não é apenas um arquivo de gelo. É um livro de história natural, com capítulos enterrados que ainda estamos aprendendo a decifrar. E entre esses capítulos, há fragmentos que vieram de muito mais longe, do espaço. Capítulo 6. Meteoritos e mensagens do espaço. A Antártida é, curiosamente, um dos melhores lugares do mundo para encontrar meteoritos. Isso acontece por uma combinação única de fatores. A vastidão branca facilita a identificação de rochas escuras, o gelo preserva os fragmentos por milhares de anos, e os movimentos das geleiras acabam concentrando esses corpos celestes em áreas específicas. Desde a década de 1970, milhares de meteoritos foram coletados por cientistas em expedições ao continente. Alguns vieram da Lua, outros de Marte, e muitos são tão antigos quanto o próprio Sistema Solar. Cada pedra encontrada é uma cápsula do tempo, uma mensagem silenciosa vinda do espaço profundo. Esses meteoritos ajudam a entender como os planetas se formaram, como os elementos se distribuíram e até como a vida pode ter surgido. Há teorias que sugerem que compostos orgânicos chegaram à Terra por meio desses fragmentos cósmicos. E a Antártida, com seu gelo puro e estável, é o cenário ideal para preservar essas pistas.
Mas o que acontece quando o calor da Terra se manifesta nesse ambiente gelado? A resposta está nos vulcões ativos que desafiam a lógica do frio absoluto. No próximo capítulo, vamos explorar o surpreendente Monte Erebus e outros fenômenos que mostram que, mesmo na Antártida, o fogo ainda respira sob o gelo. Capítulo 7. Vulcões ativos no gelo. A imagem da Antártida como um continente congelado e imóvel é poderosa, mas incompleta. Sob sua superfície gelada, pulsa o calor da Terra. O Monte Erebus, localizado na ilha de Ross, é um dos poucos vulcões ativos em ambiente polar. Com sua cratera constantemente fumegante e um lago de lava em ebulição, ele desafia a lógica do frio absoluto. Esse contraste entre fogo e gelo é mais do que poético, é científico. O Monte Erebus oferece aos pesquisadores uma oportunidade única de estudar como a atividade vulcânica interage com o gelo, influenciando o clima, a geologia e até a vida microbiana. Gases emitidos pelo vulcão podem alterar a composição da atmosfera local, e o calor gerado pode criar microambientes propícios à vida. Além do Erebus, há outros vulcões ocultos sob o manto de gelo antártico. Alguns estão adormecidos, outros ainda ativos, e todos contribuem para a complexa dinâmica do continente. A presença desses vulcões levanta questões sobre o futuro do gelo. Será que o calor interno pode acelerar o derretimento? A Antártida, portanto, não é apenas fria, ela é viva. E essa vida subterrânea molda o relevo de formas que ainda estamos começando a entender. Sob quilômetros de gelo, há montanhas inteiras escondidas, invisíveis aos olhos humanos. Capítulo 8. Montanhas invisíveis. Imagine uma cordilheira do tamanho dos Alpes, completamente enterrada sob o gelo. Essa é a Cordilheira Gamburtsev, uma cadeia de montanhas escondida no coração da Antártida, descoberta por cientistas soviéticos em 1958. Com picos que podem ultrapassar 3.000 metros de altura, ela permanece invisível aos olhos humanos, envolta por quilômetros de gelo sólido. Por décadas, sua existência foi um mistério. Como montanhas tão grandes poderiam se formar e permanecer ocultas por tanto tempo? Com o avanço da tecnologia, especialmente o uso de radar de penetração no gelo, os contornos da Gamburtsev começaram a ser revelados, e o que os cientistas encontraram foi surpreendente. Vales profundos, cumes afiados e uma estrutura geológica complexa que pode ter influenciado a formação da camada de gelo antártico. Estudar essa cordilheira é como fazer arqueologia planetária. Ela pode conter pistas sobre os ciclos de glaciação, sobre como o gelo se comporta ao longo de milênios e até sobre a tectônica de placas em regiões polares. É um lembrete de que, mesmo em lugares aparentemente estáticos, há forças ocultas moldando o mundo. Essas montanhas invisíveis são como ossos de um gigante adormecido. E acima delas, o céu também guarda seus próprios mistérios, não em silêncio, mas em espetáculo. Capítulo 9. O céu que dança. Enquanto o solo da Antártida guarda segredos milenares, o céu acima oferece um espetáculo que parece saído de outro mundo. As auroras polares, também chamadas de auroras austrais no hemisfério sul, são fenômenos luminosos que pintam o céu com cores vibrantes, verdes, roxas, azuis, em movimentos fluidos e hipnotizantes. Essas luzes são causadas pela interação entre partículas solares e o campo magnético da Terra. Quando essas partículas colidem com átomos da atmosfera, liberam energia em forma de luz. E na Antártida, longe da poluição luminosa e cercada por silêncio absoluto, esse fenômeno se revela em sua forma mais pura. Ver uma aurora polar é uma experiência transformadora. É como se o universo estivesse dançando diante de você, lembrando que há beleza mesmo nos lugares mais extremos. Para os cientistas, as auroras também são uma ferramenta de estudo. Elas ajudam a entender o comportamento do campo magnético terrestre e os efeitos das tempestades solares. Esse céu em movimento é mais uma prova de que a Antártida não é apenas gelo, é poesia, ciência e contemplação. E enquanto olhamos para cima, os cientistas continuam olhando para baixo,
escavando camadas de gelo que guardam registros do passado profundo da Terra. Capítulo 10. O gelo mais antigo da Terra. Se o gelo da Antártida pudesse falar, ele contaria histórias de milhões de anos. Cientistas já encontraram camadas de gelo com mais de 2,7 milhões de anos, os mais antigos registros naturais do clima terrestre. Cada extrato congelado funciona como uma página de um diário climático, preservando bolhas de ar, partículas e traços químicos que revelam como era a atmosfera em diferentes épocas. Essas amostras são extraídas por meio de perfurações profundas, em projetos que exigem precisão milimétrica e paciência extrema. Ao analisar essas bolhas de ar aprisionadas, os pesquisadores conseguem reconstruir ciclos de aquecimento e resfriamento, identificar eras glaciais e entender como os gases do efeito estufa evoluíram ao longo do tempo. O gelo mais antigo da Terra não é apenas uma curiosidade científica, é uma ferramenta vital para prever o futuro. Ele mostra como pequenas variações na composição atmosférica podem desencadear mudanças climáticas drásticas. E ao compreender o passado, temos mais chances de agir com sabedoria no presente. Capítulo 11. Expedições históricas e heróis do gelo. Muito antes dos satélites e radares, a Antártida era um território de mistério absoluto. No início do século XX, exploradores audaciosos se lançaram ao desconhecido, movidos por coragem, ambição e uma sede insaciável por descobertas. Entre eles, destaca-se Ernest Shackleton, cuja expedição de 1914 se tornou uma das maiores histórias de sobrevivência da era moderna. Shackleton e sua equipe partiram a bordo do navio Endurance, com o objetivo de atravessar o continente antártico. Mas o gelo traiçoeiro aprisionou a embarcação, que acabou sendo destruída. Isolados, sem comunicação e enfrentando temperaturas abaixo de 40 degrees Celsius, os homens sobreviveram por quase 2 anos, alimentando-se de focas e pinguins, dormindo sobre o gelo e mantendo a esperança viva. Nenhum membro da tripulação morreu, um feito que transformou Shackleton em lenda. Outros nomes também marcaram a história polar. Roald Amundsen, o primeiro a alcançar o Polo Sul, Robert Falcon Scott, cuja trágica expedição terminou em sacrifício, e os brasileiros da estação Comandante Ferraz, que continuam a explorar o continente com dedicação científica. E mesmo em meio ao silêncio glacial, há sons que ecoam. Sons que vêm das profundezas das geleiras, como se o próprio continente estivesse tentando contar sua história. Capítulo 12. O som do gelo. A Antártida é conhecida por seu silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que parece engolir o som. Mas esse continente gelado também emite vozes. Sons misteriosos, quase musicais, ecoam das geleiras como se o próprio gelo estivesse tentando contar sua história. Esses sons são gerados por processos naturais. O movimento das placas de gelo, o rompimento de fissuras, o atrito entre camadas congeladas. Alguns são estalos secos, outros são vibrações graves que se propagam por quilômetros. Há registros de frequências tão baixas que só podem ser captadas por instrumentos especiais, verdadeiros sussurros da Terra. Pesquisadores instalaram sensores acústicos para estudar esses fenômenos. Descobriram que o gelo canta quando se comprime, se rompe ou se desloca. E esses sons não são apenas curiosidades. Eles ajudam a monitorar o derretimento das geleiras, prever rupturas e entender a dinâmica interna do continente. Capítulo 13. O Sol que nunca dorme. Na Antártida, o tempo parece seguir regras próprias. Durante o verão polar, o Sol nasce e simplesmente não se põe. Ele permanece no céu por até 6 meses seguidos, iluminando o gelo com uma luz constante e surreal. Já no inverno, o oposto acontece. A escuridão domina por meses, mergulhando o continente em uma longa noite silenciosa. Esse fenômeno é resultado da inclinação do eixo da Terra. Nos polos, a luz solar atinge o planeta em ângulos extremos, criando períodos de dia e noite que desafiam nossa percepção de tempo. Para quem vive ou trabalha na Antártida, essa alternância radical afeta o corpo,
a mente e o ritmo biológico. O relógio interno entra em conflito com o ambiente, exigindo adaptações físicas e psicológicas. Durante o dia eterno, a paisagem parece congelada em um estado de vigília. Já na noite polar, o céu revela estrelas com uma nitidez impressionante e as auroras dançam com mais intensidade. É como se o continente respirasse em ciclos profundos, alternando entre vigília e introspecção. Capítulo 14. A Antártida como portal para outros mundos. A Antártida não é apenas um lugar de mistérios terrestres, ela também é uma ponte para o cosmos. Cientistas usam o continente como um laboratório natural para simular condições de outros planetas e luas, especialmente Marte e Europa, a lua gelada de Júpiter. O frio extremo, a radiação intensa e o isolamento fazem da Antártida o cenário ideal para testar equipamentos e estudar como a vida pode se adaptar fora da Terra. Pesquisadores já realizaram simulações de missões espaciais em estações antárticas, vivendo em confinamento por meses, com comunicação limitada e recursos controlados. Essas experiências ajudam a preparar astronautas para futuras viagens interplanetárias, onde o psicológico será tão desafiado quanto o físico. Além disso, os lagos subglaciais da Antártida são comparados aos oceanos subterrâneos de Europa e Encélado. Se micro-organismos conseguem sobreviver em ambientes tão extremos aqui, talvez também possam existir lá. Cada descoberta feita no gelo antártico pode ser uma pista sobre a possibilidade de vida além da Terra. Conclusão inspiradora. Se você chegou até aqui, leve consigo essa certeza. Há muito mais sob o gelo do que podemos ver. E o verdadeiro mistério não está apenas na Antártida, está na nossa vontade de continuar buscando. Se você também sente essa curiosidade pulsando, inscreva-se no canal e venha explorar os mistérios do planeta com a gente. Cada vídeo é uma nova expedição rumo ao desconhecido. Ative o sininho para não perder nenhuma descoberta.